Olá, galera, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz, felicíssima, porque hoje aqui no nosso podcast da Rei do Frango estamos na presença ilustre de dois visionários do ramo alimentício do Rio de Janeiro. Seu Everaldo Nascimento, que passou pela Swift Armor durante a sua carreira, que é um frigorífico na Argentina, que hoje em dia é subsidiário da JBS. Já trabalhou como representante comercial, já liderou equipes, já foi vice-presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios e, por unanimidade de votos, se tornou o grande presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro. Até hoje está fazendo um trabalho inenarrável, que as pessoas reconhecem o quanto que ele avançou com a Bolsa, o quanto que a Bolsa está progredindo depois da entrada dele na presidência. E, além do seu Everaldo, estamos aqui com o nosso fundador e CEO da Rei do Frango Distribuidora. Fundou primeiramente a Bela Vague Representações, que foi onde se introduziu na Bolsa de Gêneros Alimentícios. E agora eu acabei de saber que ele se tornou também conselheiro e assessor da Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro. Então a gente tem muita bagagem, muita história e muita coisa para aprender com esses dois visionários que estão aqui comigo nessa mesa. Eu fico até nervosa, gente, mas vamos lá. Eu vou te falar uma coisa que você não sabe. Ele, quando tornou-se associado da Bolsa, o título quem vendeu para ele foi eu. Número 778, a matrícula. Viu? Você não sabia dessa. Essa daí eu não ia ter. Deve ter. Que me vendeu o título. Vocês com certeza tem muita história lá que. É muita história. Mais de 20 anos, né? O senhor está há quanto mais tempo de 20 na anos. Bolsa de Gêneros? Nós estamos em 2025, eu entrei na Bolsa em 2004. 21 anos. E o senhor já estava lá nessa época? Tem mais do que sua idade. Já tem muito tempo. Eu entrei lá em 1984. Então o senhor sabe assim, o quanto que avançou esse mercado no Rio de Janeiro com negociações network. A gente chega na Bolsa, a gente volta ao passado, porque você vê que tem muita história naquele lugar, tem muita coisa legal. Lá o fio do bigode ainda vale, né, Vera? Vale. E hoje está assim, um pessoal bem... Um mercado bem apurado, né? O pessoal que está lá é um pessoal que tem credibilidade. Sim. É uma coisa bem bacana, assim. Quando eu cheguei para a Bolsa, eu trabalhava no frigorífico Bordeaux, em 1979, fiquei até 1984. Aí eu fui trabalhar com Humberto Margon. Sim. E aí eu fui lá, naquele tempo, ele comprava, e a gente trocava nota, levava na Belprato, e tinha às vezes que ia 3 vezes, cara, a Barra do Piraí para trocar nota. Sim. Era um negócio, era uma brabeira. Era correria, né? Era uma correria. A carreta já chegava vendida? Já chegava vendida. E dali eu comecei a entrar na venda. Ele viajou uma vez, o seu Zé de Castro, que era lá do Goiás Carne, estava viajando e ligou para a Ana, que era a secretária, para poder... Cadê o Humberto? O Humberto viajava, aquele tempo tinha negócio de celular, né? Sumia no mundo. Ia para Goiânia, para a terra dele? Aí falava assim, ô menino, vê se você vende aí. Eu falei, mas vender o quê? É uma vaca casada, boi casado, aquele tempo era carne com osso, né? Isso. E liga no fulano, liga no ciclano, e aí eu comecei a vender. Quando o Humberto chegou de viagem, uns 30 dias depois, tinha lá 15 pedidos, não me esqueço disso. Sim. Aí ele olhou os pedidos e falou assim, ué, quem vendeu? Aí eu com medo de levar a bronca, eu falei, fui eu. Aí, quem mandou? Eu falei, seu Zé de Castro. Aí eu falei assim, o que eu faço? Ele continua vendendo. Aí eu continuei vendendo, eu comecei a vender, eu gostei daquilo. Cheguei na oportunidade que ele falou assim, o negócio está ficando ruim, né? O dinheiro, né? Sim. Eu disse, então vou fazer o seguinte, eu vou te tirar como funcionário, vou te botar como meu sócio. Eu entrei com 10%, depois cheguei para 30%. E fui levando, sou sócio do Humberto nessa empresa até hoje. Até hoje, né? Eu tenho a minha, ele tem a dele, ele parou, se aposentou. Inclusive o ex-presidente da Bolsa era o Humberto e você o vice. E foi justamente por isso que eu acabei na presidência. Porque a Bolsa estava muito abandonada. Sim, estava muito mesmo. abandonada. Não estava, ia lá o Valtair da Casa Guanabara, o seu Domingos do Mundial, e poucas pessoas, não ia muita gente. Não tinha supermercado, não tinha rede de economia, não tinha nada. Então estava muito abandonado. Então Humberto deu um up lá. Sim. Aí ele botou um pessoal novo na diretoria, e o Marcelo
Nascimento, Sim. levou para lá o supermarket, através do seu Walter. Correto. Aí tinha um multimarket já. O multimarket já tinha, mas não estava indo na bolsa, porque não E tinha a incentivo, né, cara? Não tinha... A coisa começou a caminhar, melhorar. E aí Humberto falou assim para mim, Everaldo, eu não posso ser mais presidente, porque já tinha sido 2 vezes. Mandados. Pô, como é que nós vamos fazer? Vamos deixar isso voltar? Eu falei, não, eu vou topar. Aí fui, deu certo. Na primeira vez eu fui eleito, mas aí houve um problema lá na eleição, cancelaram a eleição porque tinha que ter sido publicado no Diário Oficial e no jornal. E só publicaram no Diário Oficial, deixaram o jornal. Foi uma coisa assim meio sem explicação. Aí eu tinha tido 95% da primeira votação e na segunda eu tive 98%. Aí consegui. Fiquei dessa segunda vez agora também, você falou unanimidade, mas teve dois votinhos lá que ficaram em branco. Isso. Foi também 98%. Então eu acho que eu fiz um bom trabalho e por isso foi reconduzido, né? E a gente consegue observar pela sua história, um pouquinho do que o senhor relatou, que você é um homem de atitude, que você começou a vender, enfim, que as coisas foram acontecendo e é muito legal ver uma pessoa que aproveita as oportunidades da vida. A gente está ouvindo aqui um pouquinho sobre a BGA, vocês estão falando sobre a história dela. E vamos contar então para o pessoal que está assistindo qual é a importância da BGA aqui no Rio de Janeiro. O que ela faz? Ela facilita o network? Como é que funciona as negociações? Explica aqui para o pessoal que está assistindo o que é a BGA no Rio de Janeiro. A BGA no Rio de Janeiro ela é tão exclusiva a nível comercial que lugar nenhum no Brasil você tem uma bolsa de gêneros alimentícios. Ela só existe no estado do Rio de Janeiro. Nem na América Latina. Na América Latina não tem uma bolsa de gêneros alimentícios como tem aqui no Rio. É onde você consegue, através de um aperto de mão, fechar negócios ali olho no olho, sabe? Muita gente hoje está fazendo por WhatsApp, muita gente faz por e-mail, através de aplicativo, de qualquer tipo de aplicativo de informática, né? E na bolsa não. Lá estão os compradores e os vendedores. É ali que você num cafezinho ali, você passa seus preços, o cara avalia seu negócio, mostra o produto ali, né? Leva o cliente para o seu box, abre o freezer, pega lá o produto, olha lá, é isso aqui que vai ser entregue, é isso aqui que a gente negociou. Tem uma relação mais interpessoal com o cliente. Isso. A relação hoje da internet ela é muito importante. WhatsApp, e-mail, tudo quanto é forma de informática hoje, ela contribui muito para o negócio. Mas a relação pessoal, o aperto de mão, o fio de bigode ainda vale aqui no Rio de Janeiro com a bolsa alimentícia. Porque o comprador ele vai para lá para fazer negócio e o vendedor procurando bons negócios. Ou seja, ali se encontra a fome com a vontade de comer, né? Né, Everaldo? Verdade. Isso que é o Sabe, Wagner, me deram uma ideia, eu até queria de repente começar com você, se você aceitar. A gente voltar um pouco assim de oferta de produtos. Por exemplo, o Rei do Frango tem 5 carretas de peito a tanto, 5 carretas de... Eu sei que não precisa colocar tudo, mas colocar uma parte de oferta no televisor, para quem... o cara tá ali, vai saber, o cara tá procurando, tem. O Wagner tem lá, 2 de peito. Então, entendeu? Eu estava querendo começar nisso e até, de repente até conversar com você. Verado, eu acho uma baita ideia. Entendeu? Porque eu acho que aí, de repente, você não alcança determinada pessoa, mas ele está precisando do produto. E daqui a pouco, o cliente vai colocar lá também, falou, estou na compra de tal produto. É isso aí, isso são ideias que só tem a somar. Quando você vai numa bolsa de valores, né, que nem a Bovespa em São Paulo, que eu já visitei uma vez, está lá, as ações em oferta. Pois é. Está lá quem quer comprar, quem quer vender, já está ali, o cara, o corretor, ele está ali, já está ligado. Então, e a mesma coisa que pode acontecer dentro da BGA. O primeiro a lançar produtos lá na BGA. Não, é uma ideia. Colocar o nome do fornecedor, o prazo, entendeu? É uma grande ideia, amigo. Desenvolver isso aí para a gente poder fomentar mais aquilo. E isso vai ser organizado agora pela Rei do Frango. A gente está em processo de expansão do marketing aí, cada dia eu te convido a fazer lá junto. Você depois senta com o Thiago, a gente vê uma forma para a gente colocar na televisão de lá. Claro. A gente vai lançar. Mas tem uma tela de LED bonita, espaçosa lá, que dá para divulgar bastante. É 90 polegadas. Não é? Bem legal. Dá
para ver. A Bolsa tá, aos poucos ela está modernizando e está se Precisa tornando, modernizar, e vai sabe se isso? tornar um espaço de negociação conhecido. Já é conhecidíssimo no Rio de Janeiro, cada dia cresce mais, A né? Bolsa é assim, a Bolsa sempre foi, ela esteve à frente como ele falou, 70%. Eu pedi uma rede de supermercado que pediu para não citar o nome, mas eu vou para fazer um estudo do que era negociado da rede a rede na Bolsa. Sim. Então, estudou 70% de toda a proteína animal e grande parte vegetal é negociada na Dentro da Bolsa. Ou por associados da Bolsa. Então, você vê a importância disso. Então, se a rede compra durante um ano 1 bilhão, 700 milhões é feito na Bolsa. Olha só a importância disso. Eu não sei como é que o governo... Ainda não dá um incentivo para quem negocia lá dentro, né, rapaz? Pois é, rapaz. Eu acho que isso aí ia fomentar muito mais negócio. Ia fomentar não, e o demais. governo não enxerga aquilo lá, Wagner. O mercado São Sebastião, ele ficou muito abandonado, sabe? Ficou muito abandonado. Isso há 40 anos atrás, você, por exemplo, dentro da Bolsa tinha engarrafamento de gente. Banco. Dentro da Bolsa tinha engarrafamento de gente. E no prédio lá, eu trabalhava no 5º andar, amigo, tudo lotado aquela sala. Bancos, lá no prédio da Bolsa, N bancos, ali não sei quantos, vários bancos. Restaurantes, Safra, lanchonete. BCN, Citibank, tudo. Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, isso aí foi acabando. Santander, todos os governo bancos. estadual não é quem cuida disso, na verdade, é o governo municipal. Mas a gente foi perdendo esse apoio e com isso muitos galpões fecharam lá para trás. Muitos foram para o Ceasa, né, Verão? Foram para o Ceasa. Com isso também, esse pessoal não consegue alugar o galpão, por outro lado não consegue pagar o imposto e fica uma bola de neve, né? A gente está tentando, de alguma forma, chamar a prefeitura... Revitalizar, né, amigo? Revitalizar aquilo lá. E a gente tá nessa luta aí. Hoje mesmo, eu falo muito, né? Mas eu vou te dizer uma boa notícia aqui em primeira mão. Claro. Esteve o secretário da Polícia Militar lá no Mercado São Sebastião, junto comigo e alguns empresários, e ele foi nos apresentar o novo comandante do 16º Batalhão, e ele falou para esse novo coronel, o Coronel Elton, que o Mercado São Sebastião hoje é preponderante para o 16º Batalhão, que o principal objetivo do 16º Batalhão é olhar para o Mercado São Sebastião. Porra, que notícia isso boa. Aí é uma coisa que a gente está há muito tempo querendo, né? Ele é uma pessoa assim, extremamente direta, ele falou, não, e falou mesmo com o comandante, que ele vai daqui a um tempo ir lá encontrar conosco novamente para ver a nossa impressão, para ele poder cobrar do comandante. E se não ficar satisfeito, ele ia tomar as providências. Everaldo, logisticamente, o Mercado São Sebastião é o melhor setor do estado do Rio de Janeiro. Do lado da... Nós conseguimos atender Washington Luiz, Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, Zona Oeste. Nós estamos no meio da Avenida Brasil. 10 minutos do aeroporto internacional. Aeroporto. É uma localização 15 minutos da rodoviária, né? Dutra, Washington Luiz, pertinho, tudo. Nós estamos no centro do mundo ali, amigo. Logisticamente, Mas nós somos o Goiás do Rio de Janeiro. É verdade. Não é verdade? Nós estamos no meio do Rio de Janeiro. É muito Nós vamos legal ver que, assim, o Rio de Janeiro ficou perdido com a marginalidade, né? Infelizmente, em Sim. muitos lugares do Rio a gente ficou, Sim. assim, meio presos dentro da nossa casa, do nosso ambiente, a gente fica com medo de sair, mas é muito legal que o senhor, na sua posição de presidência, se preocupa com a segurança dos associados, de quem está indo negociar, do pessoal que está ali no entorno da Bolsa, Sim. porque é um lugar que tem muita história, ali faz parte da distribuição, enfim, a Rei do Frango já teve uma sede sim. lá ao lado Começamos no Mercado Sebastião. Começamos no Mercado São Sebastião, então, assim, faz parte da nossa história, é muito legal ver que o senhor, como presidente, está cuidando também do entorno, então você não pensa só, enfim, em ser presidente, em cuidar só da Bolsa, você pensa no entorno, na segurança. A gente lá até, assim, pensa até no pessoal da comunidade, a gente tem uma ligação boa com o padre de lá. Por exemplo, eu já fui em uma determinada secretaria para poder pedir um colégio para lá, para a comunidade de Kelso, entendeu? Eu já fui
E a comunidade faz parte do mercado, São Sebastião. Mas porque A gente pessoal tem que trabalha viver em harmonia. A gente vai gerar emprego para a própria comunidade, para todo mundo. Na Bolsa mesmo tem funcionário da comunidade. Isso aí, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Hoje, Isa, teve um senhor lá que, nessa reunião, que tem uma escola que ensina a cuidar de palheteira. O Thiago veio comigo, eu até falei, o sujeito manobrar palheteira, sim. que, por exemplo, um cara desse dali da comunidade que aprender a fazer isso, pode trabalhar na sua empresa, pode trabalhar em outras empresas, então vai dar... investir no conhecimento técnico, né? Dali, Que é o do que... pessoal, e do povo da nossa comunidade ali, porque... A gente tem muita gente boa, muita gente boa. Muita gente boa. E o pessoal trabalhador. E assim, é muito legal ver vocês investindo realmente na educação, em qualidade de vida, porque as melhora coisas ruins que acontecem no mundo. mercado São Sebastião não vem daquela... Não é. É gente de fora. É gente de fora, porque ali eles sempre respeitaram. A gente sempre parou ali com tranquilidade, né, Everaldo? Sempre com muita tranquilidade, cara. Muita mesmo. E assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu chego cedo todo dia, o pessoal, a minha equipe chega cedo e eu fico lá, eu vou na Bolsa de segunda a sexta. Eu só não vou se eu tiver alguma solenidade fora, alguma coisa assim, então não tem como. Mas eu vou à Bolsa todo dia. Chego lá antes das 7 e saio quando eu posso às 16 horas, porque eu moro do outro lado da poça d'água e a ponte quando fecha é um problema sério, entendeu? Eu já levei 2 horas, 3 horas e meia às vezes, engarrafado. Mas não deixa de... Mas não deixa de... Eu sou testemunha das presenças do presidente. E esse é um diferencial, porque eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Que a gente não deixou você perguntar até agora, né, Vaga? A gente só não, que nada, que isso, é isso que eu gosto dessa conversa leve, da gente ir conversando tranquilo. E eu vou, que é um diferencial, né? Hoje em dia você vê que o profissional ele faz questão de estar presente, mesmo com facilidade de celular, de comunicação, só de você estar lá sempre presente, estar em comunicação com o pessoal que trabalha lá sempre. Eu tenho equipe muito boa. Eu tenho equipe muito boa. Custei chegar. Tinha muito vício de administrações. A Bolsa era administrada como se fosse um órgão público, e não é. É uma instituição sem fim lucrativo. Todo mundo paga para tocar aquilo. Então, eu cuido do dinheiro dos outros, eu cuido do dinheiro seu, da tua empresa, eu cuido do dinheiro da empresa de outro. Então, eu fui modificando aquilo lá, fui acertando. A minha filha trabalhava na Globo, na parte de cenografia, e eu vivia falando para ela, Marina, fala pessoal da Globo ir lá ver a Bolsa, porque a Bolsa, a instalação da Bolsa, né? Não, e é cenário de muitos filmes. Pois é, aí Humberto Bolsa, era né? o presidente, foi lá determinada pessoa, viu, gostou, começou a fazer filme. Gravação, né? Hoje. Inclusive aquela série Arcanjo Renegado. Arcanjo Renegado, Dom, Farofeiro 1, Farofeiro 2. E aí, eu tenho minha sala, ela ainda é móvel antigo, aí chega sempre um novo, tem que trocar isso, renova, pinta. Deixa, miserável, deixa o trem aqui, porque senão, como é que eu vou fazer? O cara já está na sexta... História, né? Não, já está na sexta, 7ª série, por exemplo, Arcanjo. Vai lá gravar na minha... Se eu mudar aquilo lá, eu baguncei o coreto dos caras, entendeu? Então eu tenho que manter aquilo lá. E fora assim, eu achei um monte de móvel lá no canto, lá, umas coisas jogadas lá, eu mandei acertar, botar tudo na minha sala. Eu gosto de coisas antigas. Bonita, essa sala é muito bonita. As cadeiras de couro, lá em cima, no 6º andar, o auditório são 240 pessoas, as cadeiras todas de couro, ainda com cinzeiro. Cara. Cinzeiro do lado. Uma coisa maravilhosa, entendeu? É uma viagem ao tempo. E é muito legal saber que o senhor, apesar de gostar de manter a tradição, também está inovando na Bolsa. Então, acho que tudo tem um equilíbrio. A gente pode manter a tradição. E aquele 6º andar nos traz tanta recordação boa, né, meu? Eu preciso acertar o 6º andar. Eu preciso. Eu sempre levo... Gente, me perdoem, eu estou igual que os audientes. O que tem no 6º andar? O 6º andar é o auditório da Bolsa, onde tem as convenções, eventos, tudo que... E para mim é muito especial que eu fui eleito durante 3 anos consecutivos o maior representante do Rio de Janeiro, né? Os prêmios entregues pelo Margon, pelo senhor Joaquim Cunha, pelo seu Walter. Nós temos um auditório para 600 pessoas assim, acomodadas, com espaço. Muito bom acomodado. Mas só que ficou muito degradado e aí começou a dar problema, ventava, Wagner, aquilo tudo balançava. Balançava lá em cima, né? Aí a gente começa a fazer cotação,
para poder consertar. Aí o sujeito chega lá, vê a bolsa, um pede 180, outro pede 160, outro pede não sei o quê, para poder acertar a estrutura. E aí, pô, é muito dinheiro. E o caixa da bolsa tem 8 anos que a gente não aumenta a mensalidade. Aí o Tiago, que está aqui presente, o Tiago por acaso comprou uma moto de um rapaz lá, ou estava negociando, e o rapaz chegou lá, foi falar, conversando, o Tiago conversa mais do que eu até, começou a falar com o rapaz, e o rapaz falou com ele que tinha uma empresa de serralheria. Aí o Tiago, de serralheria é... Bom, vem cá, olha lá em cima. O Tiago levou o rapaz lá em cima e falou assim, pô, quanto você quer para fazer isso aqui? O cara, pô, Tiago, as obras da prefeitura estão todas paradas, eu estou precisando pagar o pessoal e tal. Aí eu falei assim, pô, estou precisando dos 17 mil. Aí, Tiago, 17 mil Pera aí que eu vou falar com o Everaldo ali. Mas 17 você dá o material, Tiago. Tá, vamos ver lá. Aí foi lá, falou com o Everaldo. Eu falei, Tiago, cai para dentro. Eu acho que a gente que estava lá por 160, você fez a obra lá, eu acho que... Quando é quase 10%? Não, tá doido. Não, pagamos o material, né? Sim, foi sim. 10%. Pô. Entendeu? Quer dizer, então essas coisas... Uma preocupação, né, de manter... É o que eu te falei, não é nossa. A Bolsa nunca tinha tido auditoria. Eu coloquei a auditoria lá, entendeu? Eu cuido do dinheiro dos outros, é patrimônio dos outros. Transparência, né, amigão? Tem que ter transparência. Se eu não faço nada errado, não preciso ter medo de nada, entendeu? Claro. Eu posso até pecar. Eu não vou acertar em tudo, mas eu estou pecando tentando fazer o melhor. Mas tentando acertar. Tentando acertar. A intenção é sempre acertar. Então, esse é o grande pulo do gato para se manter nesse... Que eu queria fazer uma pergunta para vocês, vocês estão há tanto tempo no setor, qual o diferencial para se manter, para prospectar cliente e conseguir manter esse cliente ativo? Enfim, vocês que estão há tanto tempo assim trabalhando na Bolsa. Vou te falar uma palavra só, que serve para mim e serve para o Wagner. Credibilidade. Com certeza. Se você tiver credibilidade, você vai ter... Eu vou te falar uma coisa que aconteceu com... Assim, eu não sei se a gente tem tempo e tal, mas vou falar depois. Sim, tá. Eu vendia carne no antigo Rioja, era o senhor Antônio Meirelles, o senhor Mário Meirelles, o comprador. E o comprador era o Júlio, o filho dele. Então, uma vez eu vendia sempre para ele 2 carretas de traseiro e 2 de dianteiro. E aí eu vendi para ele num frigorífico de São Paulo, como toda semana, 2 de carretas de traseiro e 2 de dianteiro. E aí, como o dianteiro subiu muito, o frigorífico só entregou o do traseiro. E o Júlio foi lá falar comigo. E para mim tinha chegado tudo, a gente não tinha muita informação. E aí eu falei, Júlio, peraí que eu vou ver o que eu faço. Aí liguei no Lúcio, que era do Goiás Carne, expliquei para ele, falei, Lúcio, eu ouvi isso, dá para você fazer para mim o mesmo preço? Ele falou assim, não, Everaldo, não dá. A carne subiu muito, o que eu posso fazer para você assim, 20 centavos mais caro. Pô, 20 centavos numa carreta é dinheiro. Muita coisa. Em 2 carretas é muito dinheiro. Eu falei, Lúcio, manda. Aí mandou as 2 carretas 20 centavos mais caro. Chegou no Júlio, o Júlio viu lá a nota, foi, Everaldo, tá 20 centavos mais caro. Eu falei, Júlio, quando que vence? Vence dia tal. Então, aquele tempo cheque, 2 dias antes eu te dou o cheque. 2 dias antes eu dei o cheque para ele. Enquanto ele foi comprador, ninguém mais vendeu carne lá, só eu vendi. Mas não é porque eu dei a minha palavra e cumpri. E é a credibilidade. Isso que é a diferença. E hoje em dia é o que a sociedade está precisando, né? Acho que os jovens hoje em dia se basear em credibilidade, em ter a palavra firme, em poder apertar a mão e falar tá feito. Homens de palavra, com credibilidade, faz toda a diferença hoje em dia no mercado. Ainda mais nessa nova geração que a gente tá, né? Que é um pessoal que tá, enfim, não passa tanta credibilidade, fica mais na internet, é um pessoal... olho no olho é muito importante. É muito importante você manter esse... O fio do bigode, né? O fio do bigode, olho no olho. Isso é verdade. A gente não pode perder. Então, é isso que, por exemplo, eu depois que eu vendo carne de um frigorífico, sabe? Eu vendo, já vendia antes de ser presidente, e eu não me aproveitei em nenhum momento de estar como presidente para poder aumentar minha clientela. Eu só vendo a minha carne nos clientes que eu vendia antes. Claro. Tem gente que chega para mim e fala assim, não, você podia... Não.
os que eu vendi, eu continuo vendendo, tá? Mas eu, em nenhum momento, eu quis aumentar a minha... Devido ao posto de não, presidente, né? Não fiz isso. Tem gente que acha que isso é bobão. Não sei. Eu sou assim, fui criado assim, entendeu? E isso fez o senhor se tornar o grande presidente da Bolsa, se manter no seu cargo, enfim, vemos que deu muita credibilidade realmente para o senhor. Não sei se eu sou grande não, mas assim, eu faço tudo com coração e eu faço porque eu gosto, de verdade. Eu faço, não pensando em mim, eu faço, por exemplo, assim, uma coisa que eu vou te dizer, foi um supermercado Carlão lá que não tinha ido à Bolsa nenhuma vez. Não conhecia ninguém. Paraty, né? Paraty. Eu peguei todo mundo que vendia carne, todo mundo que vendia frango, que vendia, e fui lá e apresentei para a pessoa. Você tá entendendo? Até o meu concorrente direto, mas eu ali estava como presidente da Bolsa. Eu não estava como representante, entendeu? Esse suporte, eu faço isso. Faço. E a gente está tentando, sabe, trazer mais gente para lá. O Tiago conversou inicialmente com o pessoal do Super Compras foi para lá, a gente ajeitou, hoje tem o Super Compras. Estou te falando de gente que, depois disso, lá de Friburgo agora, a rede Serra Azul vai inaugurar lá. Teve semana passada lá o pessoal da Casa da Sabão. A gente está, Terefrutas, está indo para lá, então a gente está tentando arrumar mais e mais supermercados, mais e mais. Está tendo mais visibilidade, né? Hoje em dia, eu acho que a questão também do marketing da Bolsa, que vocês estão começando a investir nessa questão. Tem que melhorar bastante. A gente até me disponibiliza para a gente dar um up ali no marketing. Obrigado. Vamos. E eu vou te falar mais uma coisa aqui, outra novidade além do negócio da segurança. Eu há tempo tenho sentado com a Bianca de Carvalho, presidente do SEASA, e a gente acertou a quinta-feira do SEASA. O que é a quinta-feira do SEASA? Nós vamos trazer as quintas-feiras o SEASA para dentro da Bolsa. Nossa, isso é muito bom. Com todos os fornecedores, com todos os compradores. Eu já conversei com o senhor Walter, já conversei com o senhor Vidal. Todos eles se dispuseram a colocar compradores dos supermercados. Do FLV, né? De FLV. Então, isso aí eu acho que a gente vai tentar ocupar quinta-feira. Que já era também, já era semanal. Depois, que era terça e quinta. Isso. Quando deu o problema da pandemia, né? Aí ficou só terça-feira. Então a quinta, nós vamos voltar com a quinta do SEASA. Eu já assinei, inclusive, tem que ser, por ser governo, tem que sair no Diário Oficial, aquele negócio todo. Já foi para o secretário de Agricultura assinar, para o presidente do SEASA. Então, tá só. O foguete não tem ré, a Bolsa só está começando, né? Está começando. A Bolsa começou. E daqui a pouco vamos usar a quarta e a sexta, né? Por que não? E vamos que vamos, porque aquele espaço. Quarta e a sexta, quarta cereal, sexta. Limpeza, produtos, né? Mas assim, você tem que costurar muito e você não pode falar, porque quando você começa a falar, não faz isso, não faz. Então você tem que ir devagarzinho, igual mineiro, né? Devagarzinho falando. É o que eu vou fazer. Foi o que aconteceu com a segurança. Eu não falei com ninguém. E vai acontecer. E a quinta do SEASA eu estou falando aqui para primeira mão. Primeira mão, essa é uma baita notícia, hein? Gente, quanto eu brigo para voltar essa quinta-feira, hein, Verão? Quinta do SEASA na BGA. E, por exemplo, no SEASA, você, Rei do Frango, tem cliente para você. Tem muito. Não é? Tem muito lá. Então, e esse pessoal vai estar lá com a gente. Então, muito melhor. Entendeu? Muito melhor. Isso aí é uma coisa muito bacana para a gente poder tentar revitalizar e mostrar ao governo que a gente está brigando para melhorar. Olha, o Mercado São Sebastião poderia estar todo revitalizado, poderia ter um hotel, é o lugar mais próximo do Galeão. Para o sujeito dormir e pegar avião no outro dia de manhã cedo. Você vai pegar um avião 4, 5 horas da manhã. Eu acho que ali deveria ser um grande condomínio, amigo. Que nem SEASA com portão de entrada. Portão de entrada. Nossa, imagina a segurança que ia ser, fica bem legal. Wagner, tem uma coisa. Lá no final do Mercado São Sebastião, César, tinha inclusive... Dá para chegar no navio, né? Não. Dá para chegar a embarcação, né? E dá para ligar na linha vermelha. Olha só. Dá para ligar, tinha um plano disso. Para ligar direto o mercado para linha vermelha direto? Linha vermelha, Não, e dá para chegar a mercadoria lá por trás também, meu. Dá para, né? Tem. O Baía de Guanabara, pô.
O menino que trabalha com o Felipe Peixoto, que estava na economia do mar, alguma coisa, está falando que o governo ia fazer um negócio terminal de pescadores no Caju. Eu falei com ele, rapaz, por que não o Mercado São Sebastião? Já está ali. Aí ele falou, mas precisa ter calado. Eu falei, gente, lá tem indústria, lá faz lancha, cara. Tudo. Aí ele falou assim, falta é a informação, uma das maiores transportadoras do Porto, é a Transiran, que está tudo ali. A Cobrasmar faz Cobrasmar, lancha lá. Aí ele ficou assim, eu não sabia. Eu falei, pois é, rapaz. Então, meu amigo. Né? Não está muito difícil de ver ali, não. Tem a Transiran, a Zironlog e o Grupo Verde. O Grupo Verde está abrindo uma logística tão grande ali na entrada do mercado. Ali vai ser uma... O senhor Joaquim está fazendo agora uma logística lá de 15 mil metros. 15 mil metros. Na entrada do mercado. Tá acreditando. Só falta o governo acreditar no Mercado São Sebastião. Governo municipal, tá? E vai acreditar, porque a gente está aqui para mandar informação. O que vai se gerar de ISS ali, rapaz, se a prefeitura olhar com bons olhos ali, né, cara? É uma movimentação gigante. Para a prefeitura. Tem tudo para a gente gerar imposto, gerar emprego. Mas, agora vocês estão vendo aqui, vamos investir lá na área do Mercado São Sebastião. É uma área que está um pouco esquecida, seu Everal está lembrando um pouco, está levando lá um policiamento. Mas tem que partir também do governo, porque a gente, né, não pode abraçar o mundo sozinhos, a gente precisa contar com as forças, enfim. E a gente apoia apoio, né? a Bolsa, os empresários locais, todo mundo. Se eu falar para o Wagner, que está lá com a gente, Wagner, você faz isso, faz aquilo para ajudar. Vamos fazer. Ele vai fazer. Todo mundo lá fala assim, mas o governo precisa acreditar no Mercado São Sebastião. A prefeitura, principalmente, acredite no Mercado São Sebastião. O que a gente vai gerar de emprego, de arrecadação de impostos para a prefeitura, em retorno para a sociedade, para a comunidade. A Demilus, eu acho que é mais a Demilus é do outro lado, ali, na saída do mercado, ali do lado direito, né? Nossa, eu acho que tem mais de 1.000 pessoas trabalhando. 1.000 pessoas. Esse centro de distribuição que o senhor... Hoje eu falei com o coronel, que eu pedi a ele, e ele falou que depois de 4 horas até 6 horas, 8 horas, um policiamento ali na saída, que ali mais ou menos deve transitar entre 2.000 a 2.000 e poucas pessoas por dia. Todo dia. Então, botar uma segurança ali, ele acatou. Porque a gente tem que cuidar da Bolsa, mas tem que cuidar do Mercado São Sebastião, né? Também. Não, uma coisa está muito ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Vamos seguir para a próxima pergunta. Lá. Nós não deixamos ela perguntar. Vocês têm muita experiência, muita história. A gente está aqui se esbanjando com todas essas histórias, aprendendo com vocês. Mas agora eu quero saber também, porque... Vocês que trabalham nesse ramo alimentício, lidam com empreendedores, lidam com o mercado de alimentos aqui no Rio de Janeiro, que é rotatividade completa, o dia inteiro, todo dia. Vocês já passaram por crises, com certeza, que passaram alguma crise assim, que marcou a vida de vocês. Então, eu queria saber, assim, qual foi a pior crise que vocês acham que atingiu o setor de gêneros alimentícios aqui do Rio de Janeiro, que, enfim, deu uma balançada aí? O que vocês acham? O que vocês têm a dizer? São setores diferentes, né? Trabalha mais com boi, eu trabalho com frango. Estamos ligados, né? No gênero de frigoríficos. Eu tive 2, né? Eu tive a gripe aviária acho que foi 2006. Nós vendemos frango a R$1,50 o quilo, R$1,50 o quilo, porque o Brasil não conseguia mais exportar e toda a produção teve que ser colocada no mercado interno. Fora os navios que já estavam no mar, tiveram que voltar. Ali foi uma paulada muito forte. A gente pedia, pelo amor de Deus, para um grupo Pão de Açúcar, na época era muito forte o Pão de Açúcar, os Sendas, né? Carrefour, que na ocasião tinha comprado o Rainha, Dallas e Continente, era o RDC ali do Mercado Sebastião. Nós chegamos a vender frango a R$1,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa a R$2,99. Filé de peito a R$5,99. Foi os preços mais baixos da história. Por quê? Como a gente não podia exportar devido ao problema de gripe aviária, toda a produção do mercado interno nós tivemos colocado dentro do estado. Dentro do Brasil, né, no caso, né? E o Rio de Janeiro é um grande consumidor de frango. A população do Rio de Janeiro no estado hoje, acho que é de 40% a 50% que é a população do estado de São Paulo, mas a nível de consumo de proteína de frango, nós ficamos quase empatados. Se já não passou a nível de frango, tá? Eu não sei as outras proteínas.
Hoje um mercado aqui do Rio de Janeiro com 5 checkouts, ele compra igual um mercado de 15 checkouts em São Paulo. É uma doideira isso aqui. Eu não sei se é a concentração de produto de pessoas num pequeno espaço. Gente, aqui o carioca adora fazer um churrasquinho, fazer um franguinho, comemorar. E cuidar da saúde, né? A proteína do frango é uma proteína muito importante para quem quer. Sabe que ainda tem aquele pessoal que quer meter a mão na gôndola e pegar isso aí, o interfolhado aqui, só no Rio de Janeiro. Ainda eles querem isso, rapaz. Meter a mão ali, sujar a mão, eles pegar gostam. o frango. Olhar o produto e botar dentro do E a saco. gente tem que atingir todas as partes de gosto do pessoal. É isso tem mesmo. E tudo o isso. senhor falou que teve outra E a outra, com certeza, a pandemia, né? Que atrapalhou muito, né? foi uma divisão de águas a pandemia, né? Muita gente melhorou e muita gente quebrou, né? Porque enquanto choram, outros vendem lenço. Esse aí é o grande... E eu, no meu caso, graças a Deus, né? Infelizmente, muitas pessoas partiram, muitas empresas quebraram, mas a minha empresa, graças a Deus, ela evoluiu com a pandemia devido à prestação de serviço que a gente tinha, né? Qualidade na entrega, rapidez, agilidade, política de preço, política de atendimento. E é isso, acho que na pandemia ali ficou... O que ajudou a se manter na pandemia é a questão de ser o ramo alimentício, a questão de ser comida, né? Porque ninguém deixa de comer, é o que eu tô falando, né? Muitas vezes outra empresa de outro setor realmente a pessoa que estava vendendo roupa, a pessoa que estava vendendo produtos que não são de primeira necessidade, né? Sofreu muito na pandemia, né? Agora no nosso ramo, felizmente, né? Alimento ninguém pode faltar. Produto de limpeza não podia faltar, né? Inclusive por causa da higiene mesmo, por causa da pandemia. E essas empresas, restaurante, se reencontraram, se reinventaram com o delivery, né, cara? Tecnologia também, né? Hoje qualquer restaurante, no mínimo 50% do faturamento dele é delivery. Mas isso aí foi o quê? Depois da pandemia, eles aprenderam a trabalhar com isso. Mudou muito a economia depois. Hoje o grupo iFood é sócio de 80% dos restaurantes com mais de 25% do faturamento. Um nada. Só prestou o serviço. Visionários. Eu, no meu caso, a pandemia, que o Wagner falou, e também teve uma época muito ruim para a carne. Foi a época de congelamento de preço. Aquilo foi horrível, o congelamento, porque quando tem congelamento e tem um desconhecimento do governo, no caso do governo federal, que começou a pegar boi no pasto para matar, aquilo foi ridículo. Foi qual época essa? Foi na época do... Eu não sei de qual presidente. Não foi do Sarney, não? Foi do Sarney, que... Congelou preço, essas coisas todas? Olha, menina, foi horroroso. Aí começaram a pegar boi no pasto para poder matar, e o boi era todo magro, né? Tudo, eles não têm esse conhecimento de chão, entendeu? Aquilo ali começou a fazer com que muita carne sumisse do mercado, subisse de preço, e ficou uma caça às bruxas horroroso, entendeu? A gente ficou... um período muito grande. E tem uma coisa que as pessoas, assim, o Wagner sabe. A carne de boi é muito atrelada à carne suína e à carne de frango. Se a carne de boi sobe, o frango e o suíno sobem. Sim. Se a carne de boi baixa, a carne de frango e suíno. Principalmente a parte do dianteiro. Não é? O grande concorrente do frango é o dianteiro bovino. Então, assim. isso aí, o governo não sabe disso, como a gente que é de campo sabe, acaba fazendo algumas ações que ele, em vez de ajudar o mercado, ele atrapalha. Você entendeu? O concorrente do frango não é a alcata, nem o contrafilé, nem a picanha. É a paleta, o peito e o acém. E a costela também. E a costela. Se esses caírem, não tem jeito. O frango. E se subir, ele levanta tanto o mercado de frango quanto o mercado de suíno. O boi é o equilíbrio de termômetro. É o termômetro. O dianteiro do boi é o termômetro desses dois. Tudo aí.
Entendeu? É uma coisa muito engraçada. O público de alcatra contra filé e picanha Não, é o público deles. Agora, o povo que quer aquele R$20 para comprar um quilo de carne. O cara fica pensando assim, vou comer um quilo de filé de peito ou vou comprar um quilo de acém? Um quilo de acém. Uma costela. Entendeu? É o concorrente. É assim, e se o cara pensar, ele compra o filé de peito, que vai dar muito mais bife e mais limpinho. Pura. Mas é bom comprar uma carninha, né? Carninha em vez de é bom e demais. agora que o dianteiro tá ficando metido a besta. Não, tem os dianteiros. Agora tem um dianteiro que é o nome. Shoulder, não sei. Shoulder. Botaram um nome diferente no dianteiro e o bicho agora ganhou preço, ficou todo metido a besta. Mas que nem lá no interior a gente falava, não existe carne de primeira e carne de segunda. Existe boi bom e boi ruim, né? Boi bom e boi ruim. Não tem jeito. Aí uma vez eu fui passar um período na Bahia lá e o cara cortando. O cara fala que é osso com uma tudo, paleta, com carne tudo, segunda. Não é nada. É delícia, né, cara? Saber preparar, né? Sabe fazer, feito com amor é melhor do que tudo. Saber preparar. Muito bom. Gente, muito bom saber. Enfim, vocês têm muito conhecimento, estão passando aqui pra gente sobre. Eu adorei saber essa questão da carne do boi. É muito interessante a gente saber que se a carne do boi baixar, o frango vai baixar. Então vamos torcer, né? Prometeram picanha. Até o ovo tá caro. Tá muito ruim pra gente, hein? Tá muito difícil, hein, Brasil? Vamos que vamos aqui. Eu tô aqui conversando com o presidente da Bolsa de Gêneros Alimentícios, ó, pedindo um desconto aqui na comida. Tem ovo barato, tem ovo barato. Estamos procurando. Eu mesmo, eu comprei lá em Niterói agora, foram 30 unidades, 23 reais. 23, Era 9,90, né? 9,90. Mas tá bom. Dobrou. Então, não vamos... Vou perguntar para vocês agora. Vocês que são líderes do setor, enfim, qual conselho vocês dariam para quem quer começar agora a trabalhar com gêneros alimentícios, com vendas, com compras, nesse universo que vocês estão? Se a pessoa quiser começar agora, um jovem que gostou da nossa entrevista, se interessou por trabalhar na BGA, o que ele tem que ter para, enfim, alcançar uma carreira de sucesso, prosperar no mercado? Qual é o diferencial hoje em dia que vocês procuram nos trabalhadores? Minha filha, vou explicar para você. No começo da entrevista, você perguntou pro Everaldo o que um vendedor precisa saber para conquistar o cliente. A credibilidade é primordial. Palavra. Muita gente fala que o vendedor tem que ser bom de conversa, ou tem que conversar bem, isso me ofende muito, porque eu me acho um vendedor na essência. O que o vendedor tem que ter é palavra, falar a verdade sobre o produto, entregar o que ele vendeu, fazer com que o cliente confie no trabalho dele, na empresa dele. O nome vendedor, o nome representante, quando você representa alguma empresa, até a roupa que você usa é importante, porque você está representando uma empresa. A limpeza do seu trabalho, uma apresentação, uma educação no trato. Apertou a mão, cumpra. É isso que eu indico para todos os jovens. Eu tive num podcast aqui anteriormente e expliquei, não é nada você ser vendedor. O nego fala que o pessoal nasce vendedor. Eu não concordo. Você aprende a ser vendedor. Você aprende... Empreendedor. Sai do vendedor. O senhor é vendedor nato. Meu pai, ele iniciou a sua vida assim, no mercado de trabalho nas vendas. Mas hoje em dia o senhor, além de vendedor, o senhor se tornou, né, com a abertura da Rei do Frango, você se tornou um administrador. E para ser um administrador, qual o diferencial hoje em dia? Nossa, minha filha, é um caminho completamente diferente. Porque você vender, você entra ali com o seu trabalho, com a sua palavra, com a sua honestidade, é uma coisa, né, cara? Você vai vender e vai receber. Quando você tem que colocar o seu dinheiro na frente e administrar aquele negócio, administrar um estoque de 10, 15 milhões que está ali, você tem que girar aquilo, capital de giro, duplicata, caminhão, é motorista, é funcionário, são empresas completamente diferentes. Hoje a Bela Vaga Representações e a Rei do Frango Distribuidora, eu tenho que desligar uma chave e ligar outra. Se eu tentar tocar as duas de uma vez, eu prejudico as duas, entendeu? Porque ainda tem a sua vida pessoal, enfim, você tem que manter a saúde mental, onde hoje em dia...
E hoje, para o empreendedor, para o empresário, o sócio majoritário da nossa empresa é o governo, né? Ele só entra com os impostos e mais nada. Tem me dica. E mais nada. E tomar cuidado, uma boa contabilidade, um bom departamento jurídico, uma boa equipe de venda, uma boa equipe logística. E quando você consegue montar tudo isso, encaixar as peças no tabuleiro, as coisas vão começando a andar, sabe? É esse que é o grande objetivo. Eu estou buscando isso ainda. Ações dobram. Nossa senhora, muita coisa, muita coisa. Porque quando você é um representante comercial, você é você e o seu cliente. Quando você abre uma empresa com mais de 60 funcionários direto e mais de 300, 400 indireto, são 200 famílias que dependem daquele negócio. E aí você tem que se preocupar, plano de saúde, fundo de garantia, alimentação, transporte, o salário tem que estar em dia. E eles contam com aquilo. Se der certo o negócio ou não, Preciso daquilo. eles precisam daquilo, sabe? É uma preocupação muito maior. Mas é muito legal também construir o seu legado, né? Deixar o seu legado aqui. Ah, sim. Muito Mas quando você me perguntou, né, minha filha, a diferença, né, de você ter uma representação e uma distribuição, são chaves que você tem que desligar uma para começar outra. Mas nunca é tempo de voltar para trás. Foguete não tem ré, o senhor, mesmo depois de conquistar tudo que o senhor, assim, que um representante almeja, né, com representação, a gente vê os representantes, o senhor conquistou prêmios na BGA de representante, atingiu o seu box lindo, e mesmo assim seguiu em frente num propósito maior, abriu sua distribuidora visando atender. E a tendência é a gente ampliar os negócios, se Deus quiser. Em box, vou falar mais uma coisa. O box dele era meu. Era do Everaldo? Para poder melhorar, que era para a bolsa, ele lá na bolsa era muito bom. Eu abri mão, fui lá para trás, ele sabe disso. Verdade. Ali já foi agindo, eu nem era presidente, mas eu já Sim. Então, o Everaldo já faz parte da Rei do Frango, da nossa história. Reformei tudo lá, ficou bonito, né, velho? Ficou bonito, ficou bem bonito, né, cara? A gente, assim, só falar uma coisa assim, o Wagner está falando sobre, perfeito, a colocação do novo, quem quer entrar, e assim, uma coisa que eu acho também, sabe, o vendedor novo, ele para vender, ele não tem que comparar o produto dele com o outro, falar que o do outro é pior e que o dele é melhor. Isso é uma coisa que depõe contra ele, entendeu? Ele tem que vender o produto dele. E no negócio... Ser sincero em relação ao produto. Sim, também, sim. Né? E o Wagner, por exemplo, assim, ele chegou num patamar, como vários, assim, o Henrique da Mega Carnes era açougueiro. Eu era cobrador do Bordão e ia cobrar o Henrique do Mega Carnes, lá no açougue dele. Várias pessoas que eram açougueiros e que conseguiram subir e prosperar e abrir a distribuidora deles, não retornou e deu certo, graças a Deus. Verdade. Tem tanta gente assim, né? Por exemplo, o Arnaldo do Germas, do campeão. Arnaldo e o Mansur? Não, o Arnaldo trabalhava no frigorífico, esqueci o nome. Lá na Praça da Bandeira, eu trabalhava no Bordão. O Arnaldo subiu, graças a Deus, hoje tem uma rede de supermercado maravilhosa, rede campeão. Então tem muita gente assim que eu conheci que era açougueiro, trabalhava no frigorífico, e que o cara engatou uma primeira e foi embora, entendeu? E assim foi seu pai, quando eu conheci, que eu vendi o título para ele, era representante. Hoje tem uma maravilha de uma empresa que está aí. Eu tive muitos exemplos, né? Na fase de representante comercial, eu atendia muitos distribuidores, né? Sim, e a gente vai tem pessoas que eu nunca vou esquecer na minha vida, que me ajudaram muito e me ensinaram muito desse mercado. Seu Lucas, Dona Jane, Solimar, Marcelo do Meriti, Júnior Real Carnes. Sabe, são pessoas, se eu esqueci de alguns, vocês me perdoem, mas são pessoas assim que me ensinaram demais, rapaz, muito mesmo. Então, pegando aí essa parte nostálgica, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa conversa, dessa entrevista super legal. Eu queria fazer colocar vocês para pensar um pouquinho. Se vocês se encontrassem com o seu eu do futuro há 40, 50 anos atrás, o seu Everaldo, para o meu pai, enfim, para
20 anos atrás, 30 anos atrás, o que você diria para aquele jovem que está começando e que às vezes não tem muita perspectiva, não sabe se vai dar certo ou não? Qual é o conselho de vocês que venceram na área de vocês? Para o seu Everaldo do passado, para o jovem que estava começando lá nessa loucura aí de história de vida? Tem algumas coisas, oportunidades você tem na vida e você pega ou não. Às vezes você escolhe um caminho que não é o caminho que você deveria ter observado melhor, entendeu? Eu, por exemplo, eu acho que eu perdi alguns caminhos, mas eu não me arrependo, não. Se você falasse para mim assim, Everaldo, você vai nascer hoje, o que você quer fazer da sua vida? Eu vou me xingar pra caramba, mas eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu gosto do que eu faço, eu gosto disso, eu gosto da carne, eu gosto do pessoal, eu gosto dos amigos que a gente teve durante esse período todo, entendeu? Tem muita gente que é de uma forma talvez que não é aceitável o que você pensa, mas o que sobra disso, a grande maioria, é muito gente boa. E é muito legal. E as pessoas, quando se gostam mesmo, sabe, tem muita integração. Eu faria a mesma coisa que eu fiz, não faria nada diferente. Não faria mesmo. Eu gosto do que eu faço, eu gosto disso. E a gente vê isso até pela sua posição lá dentro da BGA, né? Você é um homem que está sempre ativo, está sempre melhorando, está sempre... Menina, vou te falar uma coisa, você não vai acreditar. O Thiago aqui, tem gente na BGA que não sabe que eu sou presidente. E eu não saio falando eu sou presidente. Eu vou fazendo as coisas. Eu acho que o que eu vou fazendo... A atitude é mais fácil do que entendeu? As palavras. Então eu vou fazer. Tem gente que não sabe. O Thiago às vezes me apresenta. Olha, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é o presidente, mas não sabe. E eu saio ali fora brincando com o pessoal. Você tem que fazer amigo em torno da Bolsa, né? Correto. Eu saio, você também tem um monte de amigos. Até nas barraquinhas lá da frente, né? Não é? Aí eu passo. Presidente, aí eu xingo logo. Aí fico brincando, assim, sabe? Vou nisso aí, eu acho que eu vou. Isso faz parte da Bolsa. Não é? Tá na parte de fora, mas ali a gente. Não é? Ali se eu chamo os caras, vai lá na Bolsa, que ela toma um café, vai lá comigo. Então a gente faz essa. Às vezes eu vou parando, ô Everaldo, eu nem sabia que o cara me conhecia, mas sim. Entendeu? Isso é muito legal. Eu te juro, eu queria ser a mesma pessoa que eu fui, que eu sou. Eu não queria fazer nada diferente. Você ia falar para o seu Everaldo passado, mantém o mesmo caminho, segue os planos. Aí às vezes vai ter planos que não vai dar certo, vai ter coisa que não vai funcionar, certo. Mas sempre levando para o propósito que Deus quer para a nossa vida, isso né, aí, Everaldo? Isso aí. E aí alcançando sempre o sucesso, né? O sucesso para cada um é individual. E Deus ele faz propósito, ele caminha assim, ele está na frente montando a nossa vida. Então, às vezes, no começo, você passa por algumas situações, conhece algumas pessoas que te deixam mal, que te magoam, mas sempre frutificando, mostrando certo e errado e fazendo a gente chegar no caminho do sucesso, né? Sim. Da felicidade, né? Sim. Eu nem busco sucesso, não. Eu busco viver normal. Viver bem, né? Viver, família. Família, né? Dignidade para nossa família, né? É isso que eu busco também. É sucesso. Sucesso é viver bem, tranquilo, feliz, fazendo o que gosta, acordando cedo, indo para um lugar legal, feliz com trabalhar com a sua Olha só, se a minha mulher ouvir, você vai ficar brava comigo. Mas assim, tem às vezes domingo que eu estou assim, meio para baixo, assim, alguma coisa. Fico doido para chegar segunda-feira. Para trabalhar, né, meu? É gostoso. É bom isso, é legal. Você vê as pessoas que você gosta. É bom, eu gosto muito do que eu faço. E agora para o Rei, se você voltasse ao passado, aquele menino que está começando lá, saindo de São Paulo, com medo, não sabe se vai dar certo ou errado, o que o senhor falaria para ele agora que o senhor atingiu, enfim? Minha filha. É difícil, né, rapaz, a gente... Mas eu acho que eu vou acompanhar aqui meu amigo. Eu faria novamente o que eu fiz. Eu adoro vender. Para mim, a venda é a maior satisfação. O fechamento de um pedido, um aperto de mão, né? É muito gostoso. Eu fiz uma venda na época, o Carrefour comprou o Rainha Dallas e o Continente, me atendia ali na Rua do Alpiste. E eu vivia de aluguel aqui no Rio. E eu fiz uma venda que a comissão dava para me pegar 60% de um apartamento para mim. E eles entregavam no Navio Frio de Queimados. Lembro. Navio Frio de Queimados era o CD deles. Passei o pedido para Frango Sul e para Sofrango. Era 30 carretas da Frango Sul e 40 carretas da Sofrango. Eram 70 carretas na ocasião. Eu sentei na beira da Dutra, rapaz, e fiquei contando as carretas chegar.
É bom pra caramba. Eu tinha na época, eu tinha 23 anos, 24 anos, cara ali meu sonho. Você não acreditou? Eu não acreditava. Se freasse a primeira, a última batia na bunda, sabe? Aquelas comboio de carreta chegando. Eu falei, cara, fui eu que vendi isso daqui. Ainda acredito. Isso foi, sabe? Não foi a maioria das minhas vendas. Mas tá longe de ser, mas grande aquela venda. Não esquece. Marcou a Eu sua falei história, assim, né, cara, pai? eu vou dar entrada no meu primeiro apartamento. Saí do aluguel. Muito legal. Por causa de uma negociação. Isso pra mim foi tudo. E dali pra cá, a venda pra mim é a coisa mais maravilhosa. Bom, né? Apertar a mão, fechado, negócio fechado, tal dia a carreta chegando. E é um dia a dia, são conquistas diárias. São emoções diárias, são felicidades dá diárias. dor de cabeça, às vezes dá Nossa, problema. fica sem isso. Fica sem isso mas uma semana. Uma praga. Mas é uma praga, é muito bom. É muito bom com essa droga que você reclama quando toca e quando não toca você fica mais preocupado ainda. É assim mesmo, é a venda. Vai descarregar, faltou peso, não sei o que. E meu Deus do céu. Tudo faz parte do processo. Mas uma vez eu estava cadastrando eu fui contratado para cadastrar clientes para o JBS, que iria abrir a distribuidora aqui no Rio, como abriu. E eu comecei a cadastrar os clientes junto com a minha esposa. E depois comecei a vender do JBS. Só que tinha um problema. Ele vendia para o Verdini Meirelles, por exemplo, a picanha A, e aí eu ia vender do JBS. Só que o JBS vinha a picanha R$12 e o Verdini vendia 8. Aí quando eu chegava, o cara falou, não é possível, como é que o JBS, que é você, direto? Tá mais caro, direto. Mas o Verdini comprava, fazia estoque e vendia mais barato. E aí, por exemplo, quando devolvia, por exemplo, uma caixa de filé mignon, eu ficava louco, onde é que eu vou colocar uma caixa de filé mignon? Eu preferia, Wagner, uma carreta de contrafilé devolvida, que eu sabia que eu ia fazer, que uma caixa de filé mignon. E a dificuldade do varejo, de quem não está ali, que não está acostumado, é muito difícil, é muito difícil. E aí, se fosse um contrafilé, eu vendia no João Lucas. Sim. Você entendeu? Vai embora. Eu sabia onde ia colocar. Uma caixa de filé mignon, não sabia. A maioria das vezes eu comprava o que devolvia. Para poder não ficar. Eu não tinha, eu levava para cá. Às vezes você tem cliente para comprar uma carreta de coxa e não tem um cliente para pegar uma caixa de moela. De moela, Não é assim? Pô, complicado. Eu ficava doido. Mas Mas é faz bom. parte aí. Faz, eu gosto. Eu gosto, do legal. dia a dia também. Faz parte, minha filha. Agora só vou fazer mais uma pergunta. A gente está aqui no final da nossa entrevista, falamos bastante, tivemos muitos insights aqui com esses dois ícones, né, do mercado alimentício do Rio de Janeiro. A gente sabe que a Super Rio Expo Food é um grande evento que vai acontecer agora mês que vem, em março. A bolsa é garantida de estar lá, enfim, é necessária de estar lá. Ela vai estar com um stand lindo. A bolsa vai participar, um stand de 300 metros quadrados, junto com alguns associados que vão estar conosco. E essa é a estreia do Rei do Frango, com stand próprio lá. na Super Rio Expo Food também. Vai ser nossa estreia. Com certeza. Além de te fazer o convidado ilustre, meu amigo. Além do senhor estar super convidado para estar com a gente nas degustações, network. Eu queria que o senhor desse um conselho para o meu pai meu pai já conhece muito, né, da Super Rio Expo Food, já frequenta há 20 anos, mas é a primeira vez que ele vai estar com um stand próprio lá. Como capital, o pessoal da feira, o que fazer lá, como são as negociações? Conta pra gente, seu Everaldo. Olha só, se seu pai fosse uma pessoa nova no mercado, seria diferente. O teu pai tem uma rede de network muito grande. Todo mundo conhece seu pai. Eu acho que até as pessoas, o Rei do Frango, o Wagner e tal, tá ali, vão lá tomar um uísque, vão lá conversar, vão lá bater um papo. Eu acho que por si próprio, ele, como o nome dele já forte no mercado, não vai tem mistério, né, seu Pode Everaldo? botar o uísque lá, meu filho. Vou colocar um uísque pro seu Everaldo. Pode, Everaldo. Lá, porque o pessoal vender, a gente tem que vender na bolsa. Vai lá tomar um chopp com a gente. Eu vejo assim, a Super Rio é relacionamento. A feira ela é relacionamento, contato para negócios posteriores, entendeu? Você não é pra vender ali. Ali é mostrar o seu produto, o network. Vender na bolsa. Vender na bolsa. Vender na bolsa. Por exemplo, levar um comprador do supermercado, lá bater um papo, dar um uísque. Dificilmente vai fechar um negócio ali dentro da feira. Eu acho muito Você legal vai da BGA, alinhar, né? É legal a gente falar aqui também que
eu vejo que o stand da BGA ele é feito por vários standzinhos das marcas que querem. Então, às vezes, se uma marca está associada à BGA, ela tem facilidade de também estar na Expo Food, não é, seu Everaldo? Como é que ela... Eu vou te dizer um exemplo aqui. A Doce Santo Antônio, que está lá desde o início, a gente começou com um de 50, passou para 100 metros, 150, o último que o Humberto fez, e um maluco aqui dobrou para 300. Junto com o pessoal. É difícil de negociar porque, por exemplo, eu levo o Rei do Frango para lá para ficar comigo o ano que vem, esse ano. O ano que vem a Sérgio vai em cima dele e pega. É normal, é normal. Então, é muito difícil você conseguir, porque o nosso stand não é para ganhar recursos, é para ele poder dividir a despesa. Espaço, né? Que a gente precisa ter um lugar para o associado da Bolsa, ir lá. Claro. Às vezes o cara, entendeu? E a gente tem feito isso e, segundo falam para a gente, o stand da Bolsa é sempre um dos 3 mais frequentados. Mais frequentados. E é muito legal que tem muita degustação, animado. É animado. Os donos dos supermercados vão lá, tem aquela ligação. Então isso é muito bacana, assim. Dizem até que as áreas negociadas em torno do stand da Bolsa é mais caro. Porque tem a Bolsa como chamariz, entendeu? É uma extensão dos negócios lá da Penha, né? E qualquer, por exemplo, lá. O Rei do Frango está lá o stand, mas ele é associado. Não é, eu sou associado da Bolsa, a gente está lá. E hoje em dia a Bolsa cada dia tem mais associados, os supermercados estão lá, é um grande lugar para relacionamento. Foi muito legal receber o senhor aqui, senhor Everaldo. Eu te agradeço muito. A gente está aqui chegando ao final da nossa conversa. Muito legal. Foi legal. Foi enriquecedor para mim, porque tá com dois homens assim, que tem muita história, muita bagagem. Eu estou começando, assim, estou me espelhando. Mas está começando muito bem. Vocês. Se Deus quiser, vou ter uma trajetória também de sucesso. E sucesso para mim é, como o senhor Everaldo falou, ser feliz com a minha família, trabalhar com o que eu gosto. Conseguir me manter trabalhando com respeito, com uma parada assim que eu acredito. A gente tem que trabalhar com o que a gente acredita. E vocês acreditam na evolução do mercado alimentício do Rio de Janeiro, em preços justos, em qualidade de vida para a população, para o entorno do mercado São Sebastião. Foi muito legal conversar com o senhor, seu Everaldo. Obrigado. Da mesma forma, sucesso para você. Eu tenho certeza que você vai chegar lá porque você tem vontade, você sabe o que você quer. E vamos embora, vamos trabalhar e conte com a gente lá na Bolsa. Obrigada. Wagner também. E da minha parte, minha filha, é dizer que nós somos vendedores de produto, mas quando a gente fala vendedor, se vende ideia, se vende sonho, se vende conquistas, tudo faz parte do seu foco, da sua dedicação e da sua competência para cumprir com aquele objetivo, sabe? A venda está aí e estamos aí para vencer. Muito obrigada. Muito bom ouvir vocês. Só combustível para encarar aí. Estamos aqui hoje, é segunda-feira. E vamos que vamos. Combustível para essa semana. Vamos vender, né, meu amigo? E amanhã tem bolsa, hein, gente? Amanhã tem bolsa negociação. É isso aí. Vamos lá. Então, obrigada. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, seu Everaldo. Gratidão. Obrigada, meu pai lindo. Te amo. Bom.